Você conhece o Feng Shui? É uma técnica milenar chinesa que busca organizar os ambientes com a finalidade de atrair influências positivas da natureza. Essas técnicas dessa arte podem te ajudar a deixar sua casa, sua vida com muito mais harmonia e aquela sensação, sabe, de bem-estar. São 9 setores da vida: saúde, trabalho, relacionamentos, criatividade, prosperidade, família, amigos, sucesso e espiritualidade. Quem vai explicar? Parece confuso, né? Mas quem vai explicar tudo isso pra gente, como é que funciona, é a design de interiores, paisagista e mestre em Feng Shui, Violeta Arruda. Tudo isso agora no nosso Mais Decor. Quadro Mais Decor e Arquitetura. Oferecimento TK Acabamentos. Design e inovação. Vamos conversar com ela. Feng Shui, você conhece essa técnica chinesa que é milenar? É isso mesmo, Violeta? Milenar. Obrigada por ter vindo, é um prazer. Eu que agradeço recebê-la. o convite. É uma técnica milenar, né? Ela, até onde existe, assim, alguma... Referência, uma estudo, referência de estudos e tal, é coisa de mais de 4.000 anos. Uau! Né? Então, eles já vêm de tempos em tempos aí falando que acham ainda outras coisas mais antigas ainda. Então, assim, a gente não tem uma noção exata da data, mas data aí de mais ou menos 4.000 anos. Uau, ou seja, uma técnicazinha nova, né, gente? Só 4.000 anos, coisa básica. Agora, em que consiste o Feng Shui? O que é exatamente o Feng Shui? O Feng Shui, na verdade, as pessoas confundem muito Feng Shui com aquela coisa da religiosidade, coisa Tem assim. nada a ver? Nada a ver. Ele é uma técnica mesmo de harmonização de ambientes, né? Ele fala da energia das casas, né? Da energia do local onde você vive ou do seu trabalho, do seu local de trabalho. Então, assim, a energia das construções, né? A gente tem aquela questão muito bacana, assim, de falar da energia do seu espaço, do movimento que você tem ali dentro, da sujeira, da limpeza. E o Feng Shui, ele faz esse equilíbrio, né? Ele é aquela coisa assim, você fala, eu vou fazer reiki para energizar meu corpo, né? Eu vou cuidar do meu corpo fazendo academia. E o Feng Shui, ele faz isso com a casa. Né? Ele é a terapia da casa. Tem muita gente que talvez até pratique um pouco do Feng Shui sem saber? Tem. A gente fala assim que as pessoas prósperas, elas tendem a ter o Feng Shui na alma já, né? Elas já são, elas parece que já nascem com a questão do Feng Shui dentro delas, né? A gente estava falando que o Feng Shui, ele aborda algumas vertentes, alguns pilares. Como assim? Porque não é para casa ou não? Se eu estou alterando alguma coisa na casa, isso vai refletir completamente em alguma área da minha vida? Sim, então, é aquilo que você estava falando. Você comentou das 9 áreas da casa dentro, quer dizer, dos espaços, né? Vamos pegar assim, por exemplo, seu estúdio, da porta de entrada do seu estúdio até aqui, aí onde você está sentada, você está entre a área do relacionamento e a área da prosperidade, né? Então, assim, quando a gente pega essa parte que são essas áreas que vocês estão vendo aqui no Baguá, né, que vocês colocaram aqui são as 9 áreas, a gente fala que cada área dessas, ela atinge diretamente num setor da vida da gente. Se é dentro da empresa, é a questão aí de prosperidade, de relacionamento com clientes, de relacionamento com funcionários. Se dentro de casa, é com a família, com a nossa prosperidade no dia a dia mesmo, na nossa questão de tudo que a gente colhe dentro daquilo que a gente trabalha. Então, essas 9 áreas, elas funcionam como um relógio, né? Se a gente tem alguma falha dentro dessa área, de alguma dessas áreas, o relógio não funciona. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui e vou tentar ser prática. Na parte sul da minha casa, se eu colocar uma luz, por exemplo, vermelha, isso vai atingir diretamente ao sucesso, relacionar ao sucesso? Na verdade, depende de onde que está o sul da sua casa, né? Aí a gente está falando assim, vamos supor, se a sua casa, se você pegar na área do seu sucesso e colocar a luz vermelha assim,
ele vai atingir diretamente no seu sucesso, ele vai ampliar a energia do sucesso. Tá? Quando a gente fala dessas áreas que eu tô vendo, norte, sul, leste, oeste, nordeste, noroeste... Então, essa parte, a gente fala assim, aqui é o Feng Shui tradicional, tá? A gente tem várias linhas de Feng Shui, né? Então, você tem o tradicional, você tem o Feng Shui chapéu preto. O que é isso? Cada um, assim... Todos eles têm vertentes diferentes quando a gente fala na aplicação na região. Por exemplo, aqui no Brasil se usa muito chapéu preto. Por quê? Porque a gente não está no Oriente, a gente está no Ocidente. Então, assim, quando a gente pega esse baguá que está aqui, a gente está falando do Feng Shui tradicional. Só que, assim, os polos da Terra são ímãs. Então, a gente não pode aplicar o que se aplica lá aqui. Então, assim, aqui a gente usa o baguá colocando a parte do trabalho, né, a área do trabalho, na frente da porta de entrada. Né? Então, assim, a parede da sua porta de entrada é a parede onde a gente vira o baguá para aplicar ali. Né? Então, assim, geralmente, né, a gente fala assim, em geral, né, nas casas, assim, na arquitetura brasileira, que a gente usa muito, a gente sempre pega a área do sucesso nos quartos, que é o fundo da casa, né? Muitas vezes em área gourmet, porque é a parte do fundo, que já dá no quintal, né? Então, ela já está ali, a parte do relacionamento, já para o fundo da casa, que é um padrão, mais ou menos, da arquitetura brasileira, né? Tem alguma dica que você pode dar para quem está em casa assistindo? Falou assim, eu adoro, por exemplo, sabe aquela fontezinha de água? Sim. Isso tem alguma coisa a ver? Utilizar uma fonte de água em casa? Na verdade, assim, a água, ela tá ligada ao emocional da gente, né? Que é a energia do azul, que é a energia do trabalho, né? Então, é a fluidez, aquela coisa da energia do fluir, né? É assim... a gente fala sempre perto da porta da entrada, né? Aí é muito bacana de você usar a fonte na área do trabalho. Se você não souber onde que é a sua área do trabalho, o ideal é na porta da entrada, perto da porta de entrada, isso. Para relacionamentos, para família, para ter aquela tranquilidade, aquela paz, o que a gente pode fazer? Eu acho que assim, a base de tudo no Feng Shui é a organização, né? É a organização. Quando a gente vai... que é um tema tão abrangente... Demais, assim, que a gente vai falar assim, por exemplo, eu preciso... avaliar a casa, avaliar a casa. Então, assim, eu preciso saber onde está a sua área do relacionamento. Na área do relacionamento, por exemplo, já aconteceu, né? Da gente atender cliente, assim, no escritório, e a pessoa tinha um quadro de uma casa daqueles quadros franceses, de mulheres, assim, várias mulheres e tal. E aquilo ali atrai no inconsciente aquela coisa da traição, da orgia, né? Então, assim, a gente não deve ter. Já também não se pode colocar 2, 3 elementos, quer dizer, 3, 6 elementos num local, porque aí você já fala de muitas pessoas. Então, geralmente, na área do relacionamento, você vai colocar duas peças, né? Sempre conjunto de 2. Então, assim, são várias coisinhas assim que a gente vai... que é bem complexo de falar, né? Mas a dica maior é a organização, né? A gente fala para todo mundo, organiza... Porque uma casa organizada é uma casa que já dá o primeiro passo para você poder aplicar o Feng Shui dentro dela. 43-99952-0380. Você tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta aqui para Violeta, você pode fazer, tá bom? Só você mandar a sua dúvida aqui pra gente. Tem uma pessoa que eu sigo na internet, que ela era aqui de Londrina, não tá mais morando aqui. E ela colocou um espelho na cozinha, de frente do fogão. Ela cozinha e tem um espelho lá. Por que disso? Então, o Feng Shui tradicional, ele é que assim, a gente trabalha dentro dos estudos que nós viemos fazendo aí durante muitos anos, né? Porque eu já estou na área já faz 15 anos, né? Eu sou mestre em Feng Shui já há 15 anos, então a gente já faz muitos estudos. Mas o tradicional, ele diz o seguinte, que o espelho na frente do fogão, ele amplia a chama, que amplia a prosperidade. O chapéu preto, ele diz que o fogão não pode ficar de costa para a porta, né? E, na verdade, são os mitos, né, que a gente fala. Porque, assim, o que acontece? Antigamente, quando você ia cozinhar, as casas não tinham muros, não tinham nada. Então, assim, você tinha que estar sempre
olhando, né, quem que vinha, quem entrava, para você não se sentir invadido, para você não ser pego por um inimigo. Então tinha aquela questão da invasão, da coisa, né, nesse sentido. Então as pessoas colocam, né, esse espelho nessa questão de prosperidade, coisa assim. E existem essas duas vertentes. Mas na verdade, hoje a gente tem um vidro no espelho, no fogão, né? Então, ele já faz aquela coisa da reflexão da chama, né? Mas, se a gente for pegar pela neuroarquitetura, é a questão só da segurança mesmo do psicológico, né? Então, assim, você vai atrair a prosperidade por questão